Tudo bom? Hoje é dia 26 de junho. A gente está começando a nossa transmissão, treinamento aí sobre movimento financeiro. Estou aí com Eliese, Valtenir, a Ana Carolina também está aqui. Só liberar o áudio de vocês aí para a gente poder começar a nossa transmissão. Bondoso Deus, Pai de amor que habita nos altos céus, nós lhe agradecemos pelo privilégio de contribuirmos com a tua causa. Pedimos agora que nos ajudes nesse treinamento, que possamos compreender o melhor para a tua causa e trabalhar para isso. Por Jesus, amém. Amém. Eliese, contigo. Ok, que já estão aí, né, online. Essa ferramentazinha que nós estamos usando, né, para poder fazer os treinamentos mais fáceis e mais rápidos. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez, a gente tem usado essa ferramenta para passar algum tipo de treinamento rápido, né? Não é um treinamento demorado, é um treinamento geralmente sobre um assunto. E esse vídeo depois vai ficar aí no canal da Remessa, da Associação Fluminense. E posteriormente vocês podem consultar, né, ver, assistir, tirar dúvida. Nós estamos aqui, então, com o Valtenir, né, que é um dos nossos analistas, o Renato, que é um dos nossos analistas. Também tem a Carol, só que a Carol tá aparecendo um bonequinho azul aqui para mim, ô Renato. Bota ela para aparecer aí que o pessoal quer conhecer, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Aí, viu? Quem não conhecia, aí, ó, essa é a equipe da tesouraria de igrejas, tá? Aqueles que ficam ligando para vocês, tirando dúvida e tentando ajudar. Então, é a equipe que vocês sempre falam aí. O pessoal às vezes fica perguntando, eu falo com quem e tal. Então tá, ok, todo mundo aí. Vamos falar sobre movimento financeiro, vamos desvendar o movimento financeiro. Eu acho que minha tela já está compartilhada aí. Okay. Então, eu estou usando aqui a irmã lá de Monjolos, não sei se está assistindo a gente também, mas eu estou usando aqui o movimento financeiro da igreja de Monjolos. Ah, isso aqui não tem dificuldade nenhuma, não tem problema nenhum, a gente está mostrando outra igreja, até porque não tem doações de ninguém aqui, então não tem esse problema. Simplesmente é a movimentação financeira. O que acontece é o seguinte, quando vocês antigamente precisavam saber o saldo da igreja, todos nós, inclusive, né, a gente aqui na tesouraria também, a gente consultava o balancete. Aqueles que que são mais antigos ainda, consultavam a guia de remessa. Então, na guia de remessa, né, vinha ali, lá no finalzinho, o saldo da igreja, quanto tem no meu caixa. Aí eu olhava lá no saldo, na guia de remessa, e sabia quanto tinha. O ACMS mudou, né, mudou para o ACMS, e o ACMS adotou o saldo no finalzinho da guia, né, que vinha até 2 saldos ali, tinha 2 saldos, mas geralmente a gente olhava um. E esse saldo, por muito tempo, ficou ali, e todo mundo queria saber quanto tinha o saldo, só abria a guia e tal. Mas, qual era a dificuldade daquele saldo ali na guia de remessa? O problema era o seguinte, o ACMS, ele não é um sistema que, vamos colocar assim para tentar explicar, né? Eu tirava uma guia de remessa, tinha um saldo, só que muitas vezes eu tirei uma guia de remessa de fevereiro com um saldo lá, exemplo, de R$5.000. Só que o ACMS, todos sabem que a gente pode lançar as despesas e quando você lança uma despesa que de repente é num mês atrasado, né? Ou seja, eu estou em junho, mas estou lançando uma despesa de fevereiro, por algum motivo ou outro, por mais que a gente, né, oriente, que não possa, mas às vezes a gente sabe o que acontece, né? É necessário, se faz necessário. Então, lançando uma despesa de fevereiro, aquela guia de remessa, se eu fosse tirar ela novamente, ela não seria mais 5.000. Se eu lancei uma despesa de 100, ela passaria a ser 4.900. Então, o saldo não era estático. Só aquele que eu imprimi. Mas se eu tirasse novamente o relatório, o saldo iria mudar. E foi por isso que se tirou o saldo da guia de remessa, para aqueles que não sabiam. Então, nós vamos desvendar aqui o nosso movimento financeiro, que é o relatório que nós, e inclusive também os tesoureiros, devem, né, a gente sempre orienta isso, usar para poder saber quanto que a igreja tem.
No movimento financeiro, você tem o espelho de tudo o que acontece na sua tesouraria. Você sabe quanto entrou, quanto saiu, quanto teve de rendimento, quanto teve de tarifa, quanto teve de despesas. Você sabe quanto tem no banco, quanto tem na poupança, tudo, quanto tem na sua mão, um caixa fixo, né, no caso. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então, agora, com esse movimento financeiro que eu tirei aqui, referente ao mês de maio, não, de janeiro a junho. Tirei de janeiro a junho dessa igreja aqui. Então, essa igreja aqui, ela tem a conta poupança. Então, tá aparecendo meu mouse aí, ô, Renato? Tá? Então, aqui, né, onde eu estou selecionando aqui, ó, conta poupança. Aqui, então, nessa partezinha, nós podemos ver aqui um saldo, né? E o que se refere a essa partezinha aqui da conta poupança? Então, essa igreja, ela tem na sua conta bancária uma parte que é o quê? Conta poupança, tá? Só que isso daí é o seguinte, nós temos algumas igrejas que ainda têm conta poupança. Isso daí foi assim, vamos botar assim, um motivo, um lapso do Bradesco que abriu conta poupança. Porque a conta poupança, ela não é feita para pessoa jurídica no caso de igreja. Entendeu? Então, nós temos, no caso de igreja, só conta corrente e conta aplicação. Mas, nesse caso aqui, é uma das igrejas que ainda tem. Então, aqui nós temos quanto que foi o depósito, né? Tivemos um depósito e quando vocês olham o extrato, vocês veem que tem lá, né, a movimentação do extrato que sai da conta corrente e faz a baixa para a conta poupança. E vice-versa. Então, aqui nós tivemos um depósito, um BDN, né, que foi na máquina, na entrada, aqui na coluna de entrada. E, posteriormente, nós temos aqui a saída, que foi o quê? Uma saída indo para a conta corrente. Ou seja, alguém depositou um dinheiro na conta poupança, e depois, quando houve uma saída lá do extrato, lá na conta corrente, provavelmente pode ser um cheque, pode ser um saque, pode ser um débito, precisou se baixar da conta poupança esse valor aqui para compor o que iria sair de lá. E aqui na conta poupança também, nós temos o registro dos rendimentos. Então, se rendeu no mês lá, no caso aqui, rendeu R$ 8,29. Geralmente, quem faz esses lançamentos de entrada de rendimentos é o Joelson aqui na contabilidade das igrejas. Mas nada impede que o próprio tesoureiro tire o seu extrato, aqueles que têm acesso, e faça o lançamento dos rendimentos. O que não pode ocorrer é que, se acontecer de o próprio tesoureiro se prontificar a fazer, eu vou abrir um parêntese, quando ele faz isso, ele tem um relatório exato de forma mais rápida, então não fica aguardando, né, o Joelson ter que lançar aqui. Então, se ele fez isso daí, o que não pode fazer é assim, eu sou o tesoureiro, vou fazer o lançamento dos rendimentos aqui. E aí, ele deixar passar muito tempo. Passar lá em junho. Não pode. Então, se acontecer de demorar ou atrasar, o Joelson vai entrar no circuito e fazer o lançamento, porque ele tem que fechar isso todo mês. Ok? Ele tem que fechar todo mês. Claro que se o tesoureiro lançar, seria muito melhor, porque o tesoureiro vai saber quanto que rendeu, ele vai saber ali quanto que tem no seu saldo final, um valor real, né, no momento, e ao invés de ficar esperando, né, e só saber quando depois que o Joelson lançar. Aqui também nós temos outra baixa, né, essa baixa aqui foi saindo da conta poupança, indo para a conta corrente no banco, né, e provavelmente porque teve alguma tarifa, ou algum saque, ou algum débito, conforme eu falei. E temos mais um rendimento aqui. Então, essa é a parte da poupança. Todos têm isso? Não. Alguns não têm poupança. A maioria não tem poupança. Mas eu quis mostrar isso aqui justamente porque, se tua igreja tem, para você entender qual é o trâmite, qual é ali a movimentação financeira. Vamos, então, abaixo nós temos aqui a conta corrente.
Então, no banco, quando você tem a sua conta bancária da igreja, você tem conta corrente, que é ali onde tem aquela movimentação geral, da onde sai o dinheiro e tal, e aí você pode ter a poupança, como falei, e tem aquela parte da aplicação, tá? Então, essa daqui é a parte principal na conta bancária. Então, onde nós temos aqui a maioria dos depósitos, onde nós temos aqui também as tarifas, elas vão bater nessa parte aqui do extrato, que é na conta corrente, e nós temos aqui a aplicação. O que é isso aqui? Então, nesse lado aqui, conforme eu falei, são as entradas, e nesse lado as saídas. Tudo que for depositado vai estar aqui, nessa coluna aqui. Então, aqui nós tivemos vários depósitos. Só que o banco, ele não deixa o seu saldo parado na conta corrente. Ele automaticamente vai enviar aquilo para a aplicação. Creio que a maioria tenha aplicação, principalmente nessas contas na agência 2292, que é a agência nova aí que a gente está trabalhando. Então, a maioria tem. Então, o banco, ele automaticamente vai ver aquele dinheiro, aquele saldo parado lá, e ele vai subir para a aplicação. Então, aqui nós tivemos o quê? Uma saída de tarifa, tá? Nós tivemos vários depósitos que o tesoureiro pode ter feito, no caso aqui, tesoureira, ou algum irmão. Algum irmão pode ter depositado direto sua doação. E nós temos aqui as saídas que não são saques. São apenas a transferência da conta corrente para a conta aplicação. E aí o saldo, geralmente, na conta corrente, no seu extrato, é R$1, porque o restante vai estar lá na aplicação. Aí aqui está um acontecimento bem legal aqui, que realmente, geralmente acontece, e às vezes as pessoas, alguns não entendem, porque saiu um valor, né, que foi para aplicação, mas depois saiu um valor de tarifa e tal. Só que aqui é o seguinte, aqui ele saiu esse valor aqui, porque foi tarifa. E aqui entrou o mesmo valor, porque é o seguinte, como a sua conta corrente estava com R$1, a partir do momento que bateu uma tarifa de 50,90, o que ele precisou fazer? Baixar esse valor da aplicação de 50,90 para que sua conta continuasse com R$1 positivo. Se ele não baixa da aplicação, a sua conta ficaria R$ 49,90 negativo. Então, isso daí é tudo feito de forma automática. O próprio Bradesco, ele vai fazer isso de forma automática na sua movimentação bancária ali, na sua conta bancária. Então, aqui temos aqui resgate. O que é aqui o próximo? Resgate. Não, temos aqui também uma transferência para RF. Isso daqui é o que é isso aqui? Quando a gente faz a transferência da remessa, nós temos a saída no banco, né? Temos a saída do banco. Então, essa saída vai ser registrada aqui, ó, na conta corrente. Aí foi registrada a saída, só que, conforme eu já falei, quando nós tínhamos aqui na conta R$1, nós precisamos tirar aqui a remessa. O que o banco teve que fazer automaticamente? Baixar o valor da aplicação, para que a conta continuasse R$1. E assim sucessivamente, né? Depósito, aplicação, tudo aqui, isso daqui não acontece de forma automática. Isso daqui no movimento financeiro, no ACMS, não acontece de forma automática, acontece no banco. Tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui, ó, tarifa, depósito, aplicação, transferência, tudo isso aqui, toda essa movimentação aqui é lançado pelo Joelson. Ele tem que fazer esse lançamento aqui, por quê? Porque no movimento financeiro tem que ser exatamente o espelho da sua conta bancária, entendeu? Então, essa movimentação aqui seria, às vezes, vocês veem aí o saldo, tudo ok, tudo lançadinho, certinho, mas o Joelson já lançou. Aí vem a pergunta, o tesoureiro pode fazer isso daqui? Não só pode, como deveria. Elias, entendeu? Sim. Deixa eu só interromper isso um minutinho. O Rodrigo está perguntando aqui, como eu posso saber se a minha igreja tem esses lançamentos? Eu coloquei lá no chat o caminho, né, do relatório, que é relatórios, tesouraria, movimento financeiro.
E o que você está falando aí agora é importante porque quando o tesoureiro, muitas vezes, ele lança, acontece de lançar a despesa de tarifa agrupado. Então, por exemplo, tem lá a tarifa de taxa de cartão, a tarifa de cesta básica e tem algum outro tipo de tarifa. Aí acaba somando essas tarifas e lançando. Mas como a tarifa, mesmo que ela seja no mesmo dia, ela é individualizada, né? Então, você tem que lançar para cada tipo de despesa, fazer um lançamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa, tarifa de cesta básica, você vai lançar lá o valor dela e vai colocar exatamente o texto que tem lá no teu extrato. É isso que o Joel está fazendo agora. Tem até uma mudança um pouquinho do que estava sendo feito antes pelo Haroldim, pelo Haroldo, mas é o mais próximo. Por quê? Quando você olhar no teu movimento financeiro, você vai ver exatamente o histórico que está lá no teu banco. Então, não vai ter tanta diferença. Agora, o seguinte, lá também no extrato bancário tem uma numeração. Para cada lançamento, ele tem uma numeração na frente. Isso no banco, né, no extrato. Colocar aquela numeração como número do documento também é importante, porque quando chegar aqui no relatório, você também vai visualizar isso no movimento financeiro. E para fazer uma pesquisa fica bem mais prático, né? Então, respondendo à pergunta do Rodrigo, toda a igreja que já tem a conta, aliás, já falou, boa parte das igrejas já estão com a conta aberta, as que não estão, já estão no processo para poder fazer. Se você tem a conta bancária, você vai ter esses lançamentos aí, tá? Então, é só ver lá, relatórios, tesouraria, movimento financeiro. Ok. Então, quem quiser acompanhar na sua própria tesouraria aí, é só abrir aí no caminho que o Renato botou, né? Relatório, tesouraria, movimento financeiro. Isso daí realmente é uma verdade. Conforme eu já tinha falado, esse relatório tem que ser exatamente o espelho do que acontece lá no seu extrato. Então, no seu extrato está aqui os lançamentos de depósitos, você não pode somar todos os depósitos e lançar um só. Se você tem no mês uma tarifa mensal, ali, né, que é a tarifa bancária mensal, aí você tem uma tarifa de extrato. Aí eu vou até abrir um parênteses aí para dar uma informação, né? Quando nós temos direito a, se eu não me engano, nós temos direito a 5 extratos, acho que é 5 ou 10 extratos por semana, depois eu vou dar uma olhadinha lá. Então, se você tira um excedente de extrato, você paga. Aqueles que têm acesso à internet não pagam, então não precisa tirar na máquina, estou falando dos depósitos, dos extratos da máquina. E outra coisa também que vocês podem perceber que às vezes acontece são as tarifas excedente de depósito, ou excedente de guichê de caixa, alguma coisa que aparece assim. Porque nós temos direito a 10 transferências na conta bancária. Quando aparece lá excedente de transferências, é porque foi feito acima de 10 transferências. Então, aparece essa tarifa aí, e aí, então a gente pode ter a tarifa mensal, a gente pode ter a tarifa de excedente, a gente pode ter uma tarifa de extrato. Nós temos que cuidar para não pagar essas tarifas, cuidando com o número de transferências, e conta até aquela que a gente faz aqui, entendeu? E nós temos que cuidar também com os depósitos que são feitos, vamos supor, é a agência aqui em Venda das Pedras. Nós temos, então, direito a 10 transferências. Nós geralmente tem uma da associação, só que você, quando deposita na agência, aí na sua cidade, a sua agência transfere para a Venda das Pedras. Então, é mais uma transferência. Então, cada depósito que você faz aí que vai transferir para cá, é mais uma transferência. Então, se você fizer 10 depósitos no mês e a gente fizer mais um aqui para transferir para a associação, vai dar 11. Então, um já vai pagar excedente. Por isso que nós temos que tentar depositar em torno de um depósito na semana, entendeu? 2 no máximo, para poder não pagar isso aí. Mas voltando lá. Então, nós temos aqui todas as tarifas e no seu estado está lá, tarifa disso, tarifa daquilo, tarifa daquilo. Não tem como a gente lançar juntando os valores. Tem que separar e tem que ser realmente o espelho do seu extrato. Tá? Então, se você for passar a lançar, tem que ser
cópia fiel do extrato bancário. Cópia fiel. Todas as entradas e saídas. Tá. Renato, alguma dúvida aí com relação a essa parte de conta bancária aqui, de conta corrente? Eliese, tem uma pergunta do Rodrigo aqui. Eu não sei se o que você acabou de falar agora já respondeu a pergunta dele. Mas a pergunta dele foi o seguinte: ele sempre vinha lançando a despesa bancária, mas aí percebeu que nesse último mês ele fez um lançamento, e aí quando ele fechou a remessa já tinha aparecido outro lançamento feito aqui, provavelmente pelo Joelson. É aquilo, se você lança e não coloca as informações exatamente como está no extrato, o Joelson não vai ter como saber exatamente qual é aquela despesa. Então, o ideal é o seguinte, é o que o Elias acabou de falar. Se você for lançar, que é até bom para você poder já ir tendo essa dinâmica de fazer o lançamento dia a dia, lançar com o histórico do que está lá embaixo, o lançamento do banco, o extrato, e a numeração, tem a numeração ali. Coloca a numeração como número do documento, porque aí quando o Joelson for fazer o lançamento, imagina, não é uma igreja só, é um volume considerável. E esse lançamento ele tem que ser feito manualmente 1 a 1. Então, você imagina no universo de uma rotina contábil, ter que pegar vários extratos, várias igrejas, ter que lançar as tarifas. Então, é um trabalhinho bem, né, bem aí árduo. E o Walter só vai mostrar rapidinho ali, só a questão do extrato, só para a gente poder fechar esse assunto aí do banco. Aqui é mostrando o número do documento que o Renato falou agora há pouco. A gente está com um extrato aberto aqui. A gente pode ver que numa primeira coluna do extrato tem a data, na segunda coluna tem o histórico, a terceira coluna é o documento. Então, é mostrar esse número de documento, colocar no lançamento. Beleza, então aquele número ali, você colocando aí no documento, facilita na hora da pesquisa para você, quanto aqui para a gente. Então, por exemplo, você vai lá e bota lá relatório, tesouraria, despesas. Clica lá na verba e tarifas. Você quer saber exatamente qual a despesa daquele mês, do mês tal. Você sabe a numeração dele. Coloca a numeração, ele vai aparecer já para você exatamente o lançamento daquele mês. Então, facilita. Depois que você fecha a remessa, a gente ainda tem um processo de fechar aqui na associação para a União. Então, por que a importância de você mandar a tua remessa até o dia 8? Porque quando essa remessa chega aqui na associação, a gente tem que abrir o envelope, a gente abre o envelope, confere as doações, pega a sua despesa, confere uma a uma, identifica se tem alguma divergência nessa despesa. Se tem uma divergência simples que a gente consegue resolver aqui, a gente já vai entrar, vai editar aquela informação, vai mandar para frente. Se tem algum probleminha, a gente vai informar para vocês para poder resolver aquela despesa. Com a tarifa bancária, você não precisa mandar o comprovante, porque, teoricamente, tem o extrato, né, do banco e eles arquivam isso. E aí, se tiver alguma divergência nessa tarifa, a gente vai fazer o estorno da que tem que estornar e vai corrigir o que tiver que corrigir. Por exemplo, lançou agrupado. A gente vai estornar aquela despesa agrupada e vai lançar uma a uma. Não tem necessidade também de mandar de volta para vocês para poder refazer esse lançamento, se a gente já consegue fazer isso aqui, certo? Então, deixa eu ver aqui que o Rodrigo botou mais alguma coisa aqui, né? Só para a gente poder já pular para o próximo assunto. Está lançando o sistema, no último mês que lancei, e viu que já tinha. Se vocês, olha só, aliás, uma pergunta interessante aqui. Se vocês lançam, só aparece quando fecha a remessa? Será que só aparece essa despesa quando a gente fecha? A gente consegue ver, Elias, essa despesa antes de fechar a remessa? Deixa eu melhorar a pergunta. Eu lancei aqui uma despesa. O tesoureiro ele consegue ver antes de fechar a remessa ou ele só consegue ver essa despesa depois que fecha? Quando a gente lança a despesa e quando o tesoureiro lança a despesa já está no sistema. Qualquer pesquisa que for feita, a despesa já vai estar no sistema. E, assim, na verdade, assim, tem uma certa verdade ali, ele botou assim, mas o problema é que não mostra para mim se vocês já lançaram, né? Tem uma verdade, entendeu?
nisso daí. Porque se a gente lança, realmente não mostra para vocês. E se vocês lançam, também não mostra para a gente. Mas o que nós temos que fazer? Pesquisar. Nós temos que pesquisar a despesa, né? Nós vamos lá, fazemos uma pesquisa, lá tem um período. Isso aí depois vai ser mostrado, se for o caso, o Renato pode até fazer um videozinho ali como pesquisa e tal. Hoje nós estamos focados no movimento financeiro. Mas aí vocês vão pesquisar as despesas ali do período e vão ver quais são as despesas que estão lançadas nesse período aqui. Vamos ver, eu estou dia 26 de junho, né? Vamos supor que nós lançamos essa semana. Eu boto lá do início da semana, né? No caso foi segunda-feira, ontem, de 25 a tal dia. Pesquiso, vai aparecer as despesas lá, vou ver. Aí vai estar lá no histórico o que é, então realmente já foi lançado. Entendeu? Então, tanto vocês têm que pesquisar, quanto a gente aqui tem que pesquisar também. Então, isso daí, na verdade, quando o Joelson aqui lança, ele faz essa pesquisa. Às vezes, pode até passar uma ou outra que ele acaba lançando, porque de repente esqueceu de pesquisar, ou então não encontrou ele na hora, entendeu? E aí lança, aparece 2 vezes, porque o tesoureiro já lançou e lançou de novo. Mas geralmente ele faz a pesquisa. Ele faz a pesquisa para ver se já lançou. Entendeu? Até porque você tem ali um período de datas e tal, e você consegue visualizar se foi lançado ou não. Lembrando que quando tem o rendimento da aplicação, o Joelson também tem que entrar na igreja e faz um pacote lá, né? E faz um lançamento de doação para o caixa da igreja, daquele lançamento. Então, muitas vezes você vai ver lá um pacote criado, geralmente na primeiro dia do mês, lançado lá pelo Joelson. Então, aquilo ali foi o rendimento que ele também tem que fazer o lançamento. Então, nós temos aqui a conta corrente, ok? Então, só recapitulando, poupança. As entradas são os depósitos ou os rendimentos. As saídas são as baixas automáticas para a conta corrente, né? Que não tem outra saída ali na poupança. Aí, como nós estamos recapitulando, então, a conta corrente aqui, as entradas são os depósitos, né? As entradas são, no caso, o resgate, que ou seja, saiu da aplicação ou da poupança e veio para cá para cobrir alguma saída. E nós temos as saídas que são o quê? Aqui pode entrar várias saídas, que são as tarifas, a saída daqui da conta corrente indo para a aplicação, ou para a poupança, mas geralmente a aplicação. E nós temos também aqui, pode entrar os débitos. Se você passa um cartão de débito, ele vai entrar aqui. Se você passa um cheque, quando bater, o cheque vai aparecer aqui, na parte de saída. E quando é feita uma transferência, vamos supor aquela transferência pagando a remessa, né, acertando a remessa associação, também vai estar aparecendo aqui, na saída. E nós vamos então aqui para a próxima, que vamos passar aqui tem várias movimentações, e aqui, ó, esse aqui é uma igreja que tem o Investe Fácil, né, que é a aplicação, conforme eu falei. Então, ele vai para essa conta aplicação como entrada. Aí temos mais uma aqui, que é mais uma entrada. E aqui é aquele resgate de 50,90 que nós vimos lá, vindo da aplicação para a conta corrente, porque foi tido uma saída. Então, para poder não ficar negativo a conta corrente, saiu daqui da aplicação, foi para a conta corrente, né? E da conta corrente saiu a despesa que foi a tarifa. Então, a aplicação, ele serve para quê? Ele serve para registrar o dinheiro que está lá guardado na aplicação e também o rendimento. Então, na aplicação, nós temos as entradas quando é aplicado, nós temos as entradas quando tem o rendimento, aqui no caso foi 75 centavos, 20 centavos, e nós temos as saídas que são a baixa da aplicação, né? E deixa eu ver mais o que tem aqui. As saídas são só quando tem as baixas da aplicação mesmo. Aí você faz o resgate, indo para a conta corrente, aí essa saída. Então, essa conta de aplicação, geralmente, é só a conta transitória, né? Fica lá e esse movimento. Mas conforme a gente está falando, e eu gostaria de ressaltar isso sempre, que todos esses 3 que eu falei, tanto poupança quanto conta corrente, que é o principal e o maior movimento, e aplicação, a maioria das igrejas é feito pelo Joelson. E ele tem que fazer isso mensalmente com todas as igrejas. Tira o extrato, imprime, lança, ó, cada lançamentozinho desse aqui referente ao mês, ó, no caso aqui, ó, isso aqui foi tudo fevereiro. Então, dessa igreja aqui, ele teve que lançar isso aqui, mais aquele da conta corrente, mais o da poupança, quando, né, se tiver movimento lá. Então, isso daqui, talvez, poderia ser mais rápido para você visualizar e ter ali um relatório
fiel e real da sua parte financeira, talvez se você conseguisse lançar, o tesoureiro lançando, ele vai ter aquilo ali em tempo real. Vamos supor, você lançou, teve movimentação, passou um cartão de débito lá fora, né, aqueles que já têm o cartão de débito, se possível, dentro das possibilidades, chegou em casa, fez um lançamentozinho ali, né, saindo, lançou a despesa, tirou da onde? Tirou do banco, né, aí já tirou um extratozinho, viu que aquilo baixou da aplicação, fez um lançamentozinho. Como que é feito? Transferência, entendeu? Tudo a gente usa a transferência entre contas. Fez uma transferência entre contas tirando da aplicação, jogou para a conta bancária, a conta corrente, e a saída foi a despesa, que quando você lança a despesa, você vai escolher lá, né, se saiu do caixa fixo ou se saiu do banco. Geralmente no débito vai ser do banco, né? Então, isso daqui é a parte bancária. Vamos ver aqui agora a parte do caixa fixo. Eliese, fala aí. Tem só mais uma dúvida aqui, acho que vai ser a dúvida de boa parte do pessoal. O Rod está perguntando, só podemos fazer aplicações através de vocês ou podemos fazer independentemente? Isso aí é importante, eu vi até que o Valteni já respondeu, mas também tem uma outra questão. As aplicações que existem hoje nas contas das igrejas são aplicações automáticas com baixa automática. Então, vamos lá, pegou a conta aqui e depositou 10 mil. Não tem nada para bater. Automaticamente vai para a conta de aplicação de 10 mil, ou, na verdade, assim, se não tiver nada na conta corrente, vai 9.999 e vai ficar R$1 na conta corrente, automaticamente. Se você precisou passar um débito, ou fez um saque de 3 mil, ou passou um cheque, automaticamente vai baixar da aplicação os 3 mil, né? E vai sair ali batendo cheque, ou com débito, ou com saque, automaticamente. Só que o que nós estamos observando é que quando o Joel faz esse lançamento, ele tem que fazer a apuração da aplicação, né? Nós temos observado que essa aplicação não tem rendido praticamente nada. E, na maioria, e assim, algumas vezes nós apuramos aqui que está rendendo menos do que a poupança. Só que poupança a gente não pode abrir para a igreja. Então, eu já estou verificando lá com o Bradesco. Eu já passei uma lista com, se eu não me engano, 8 contas esse mês para uma aplicação que vai ser o seguinte, ela vai ter baixa automática, mas a aplicação vai ser programada, ou seja, só vai aplicar se a gente pedir. A gente quem? Pode ser nós? Pode ser. Até porque eu fiz isso agora, porque a gente está fazendo um teste com essas 8 igrejas, e a gente fez uma aplicação e vamos apurar para ver se o rendimento está sendo melhor do que essas que já tem. Eu creio que vai ser, sim. Mas como é que vai ser ela? A gente pediu para aplicar. Aí esse pedido pode ser feito pela gente, conforme eu falei, ou vai poder ser feito pelo tesoureiro que está com o nome lá na conta. Tá? Então, ou a gente ou ele pediu, eu estou com, sei lá, 20 mil aí na conta. Aplica aí 10, porque pelo menos, no mínimo, 30 dias eu não vou usar esses outros 10. Aí vai ligar para lá, aí vai pedir, né? Conta tal, da igreja tal, sou tal, a pessoa fala o nome, quero que aplique 10 mil. Aí a gerente vai aplicar. E aí, se por acaso você usar os outros 10 que tinha, ok. Se você usar 15, automaticamente vai baixar 5 da aplicação. Então, é uma aplicação programada com baixa automática, para não correr risco da conta ficar negativa. Tá? Então, essa modalidade nós estamos fazendo teste com 8 igrejas. Assim que fechar o mês, 30 dias, né? No caso, não é nem fechar o mês. Quando fechar 30 dias, nós vamos fazer a apuração e vamos ver quanto que rendeu. Se render mais, a gente vai colocar para todas as igrejas. Tá? A única questão, já que tocou nesse assunto, é que essa aplicação vai ser necessário colocar um dinheiro que não vai se usar, pelo menos no mínimo 30 dias. Porque se tirar antes de 30, vai pagar IOF. Iniciando com o banco para não cobrar IOF. Segundo informações que nós já temos, não vai cobrar, entendeu? Mas eu quero pegar
assim, a resposta final para poder passar para vocês. Tá? Mas se não cobrar, beleza. Aí vai aplicar e quando baixar menos de 30 dias não vai pagar IOF. Ok? E a outra aqui é a aplicação do gosto da igreja. Então, na verdade, nós temos 3 igrejas, acho que 3 igrejas que já têm uma aplicação que praticamente vai ser a aplicação que nós vamos colocar, que a aplicação que a gente está colocando é o CDB, entendeu? E essas igrejas que têm, é o CDB também. A única diferença é que o que nós estamos combinando e contratando não vai ter aquela questão da cobrança do IOF, e a baixa, esses que as igrejas já têm, a solicitação é feita por telefone, né? A própria pessoa pede para baixar. E essa que a gente está tentando colocar, a baixa é automática, para evitar da conta ficar negativa. A igreja pode colocar outra aplicação? Pode. Mas o ideal seria visualizar e ver se essa aplicação está sendo boa, está sendo rentável. Porque se a igreja colocar uma aplicação e for inferior ao que a gente está colocando, eu acho que não tem porquê. E se for superior, vamos lá, está rendendo mais e está sendo mais fácil de usar. A gente então vai conversar e tentar pegar essa aplicação aí que a outra igreja conseguiu. Eu acho assim um pouco mais complicado, né, de você como igreja ir lá e conseguir uma aplicação melhor. Porque quando a gente vai, a gente conversa com um todo, né? Todas as igrejas, então, se a gente chega lá na agência, ó, eu tenho tantas igrejas, eu quero uma aplicação para tudo. E você chegar como igreja, talvez, mas se conseguir, passa para a gente que a gente, se for melhor, a gente vai tentar pegar ela também. Então, vamos lá. Vamos, então, aqui para a parte, assim, do movimento financeiro, a parte que eu acho mais complicada, né? Vamos botar aqui. Caixa fixo real. O que é o caixa fixo real? É o dinheiro que está na mão do tesoureiro. Entendeu? Então, se lá o tesoureiro está com dinheiro no banco, ok, mas tem lá R$500 na mão, então esse é o caixa fixo real da igreja. Tá? Mas só que a movimentação aqui, ela é muito mais dinâmica do que só aquele valor que está na tua mão. Por quê? O que são as entradas aqui no caixa fixo? Então vamos lá para a gente tentar entender. Teve todas as doações do sábado, né? E aí as doações do sábado deu um total de, vamos pegar esse aqui, R$2.696,90. Caixa fixo é a mão do tesoureiro. Quando entra o dinheiro? Entra quando acontecem as doações. Então nós temos aqui um pacote do dia 6/1. Esse pacote aqui é todas as doações. Então, o que entrou no caixa fixo? Tudo. A parte da associação, parte da igreja. Tudo. Então, nós vamos entender assim, caixa fixo é a sua mão, o que veio para sua mão? Ali, todos os envelopes, né? No envelope está separado o que é da associação, o que é da igreja? Não. Está tudo. Então, veio para sua mão tudo. Então, o sistema, quando você faz a digitação das doações, você digitou, criou o pacote, fechou o pacote, ele vai gerar um lançamento aqui de tudo. Então, aqui o que acontece? Tudo que entrou. Aí, aqui no caixa fixo, nós temos também as saídas. O que são essas saídas aqui? São os depósitos. Mas depósito na minha mão? Como é que pode depósito? Saiu um depósito na minha mão? Não estou entendendo. Assim, de antemão eu posso falar que realmente o movimento financeiro, para mim, essa é a parte mais difícil. Até para a gente é difícil. Mas o que são esses depósitos? Você está com as doações na tua mão. Então, entrou tudo, está ali o envelope na tua mão. Quando você vai depositar no banco, o dinheiro saiu da onde? Saiu da tua mão. Então, ele sai daqui do caixa fixo, saída, o depósito, e esse depósito, se você puder observar, vai ser as entradas lá na conta corrente no banco. Ó. Então, vamos lá. Ó. Vamos usar aqui esse 9/1, aqui esse 270, que é 9/1, 270, que é um valor mais fácil de achar. Aí a gente vai lá no conta corrente do banco, deixa eu ver aqui. Ó, conta corrente, ó. Entrada 270. Então, o dinheiro saiu da mão, foi depositado no banco, lá, na realidade. No sistema, ele fez o quê? Saiu do caixa fixo, entrou para o banco.
Então está aqui o depósito. Esse depósito, essa movimentação é feita através da transferência entre contas. Entendeu? Então você fez a transferência entre contas, você tirou do caixa fixo da tua mão, depositou no banco. Eu estou tentando repetir para poder ficar bem fixo, porque é um pouquinho, pelo menos eu acho assim, meio complicadinho de se entender. De tentar ser bem didático, né, no caso. E aí nós tivemos aqui vários depósitos saindo da mão e foi depositando lá. A tesouraria foi guardando lá no banco. Ok. Aí no próximo sábado entrou mais um pacote. Entrou mais um pacote aqui, né? E aí o que aconteceu? A gente teve uma entrada que foi o total. Ok. Então, provavelmente, o que vai acontecer com esse total aqui? Esse total ele vai ou ir para o banco, né? Ou vai continuar ali na mão. Logo depois, nós tivemos aqui uma transferência para a associação. O que é essa transferência para a associação aqui? Isso aqui é a remessa. Então, a remessa, teoricamente, o sistema entende o quê? Vamos supor assim. Deixa eu até tentar achar aqui, 18/1, lá no banco. Eu acho que é transferência. 18/1, deixa eu ver. Aqui, ó, tá aqui, ó. Que é uma saída. O que o sistema... Aí vocês estão vendo lá que tem uma entrada e uma saída. Então, guarda bem aqui essa saída aqui do banco, né? Da conta corrente. Ó. Saiu 8.375. Ok. Então, a gente vai lá para o caixa fixo, a gente está vendo que tem uma entrada e uma saída. Então, por que disso? Mas por quê? Porque quando o dinheiro estava lá no banco, esses 8.375, ele saiu do banco, ele precisa ir para a associação, vir para cá, né, que é da remessa. E ele vem para cá para a associação mediante ao recibo, aquele recibo, documento de crédito que a gente tira de todo o valor que é mandado para cá. Só que não tem como fazer, assim, até tem, mas não tem como fazer, vou explicar de duas maneiras. Nessa situação aqui é um dinheiro, né, que foi para a associação e não tem como você fazer ele diretamente para a associação. Ele tem que sair do banco, entrar para o caixa e do caixa ele vai sair para a associação, que é mediante recibo. Só interrompendo aí, essa questão do banco, o que acontece? Quando a gente faz aqui, por que a importância de você manter sempre o dinheiro na conta bancária? Você fechou a tua remessa, depositou, à medida que for passando a semana, já vai depositando. Fechou a remessa, o dinheiro já está no banco. A gente faz o agendamento do banco, transferindo do banco para a associação. Na sequência que a gente faz a transferência do banco para a associação, do banco lá tem um registro que é a transferência, né? Mas aqui para a associação ainda não tem nada. Então a gente precisa tirar um recibo. A gente tira um recibo na CMS. Quando eu tiro esse recibo na CMS, a gente marca uma opção que ela automaticamente faz esse lançamento saindo do teu banco, certo? E jogando, alimentando o caixa fixo, que é esse lançamento que o Elias está falando. Que não vai acontecer no caso de quando você faz um depósito. Por exemplo, você foi lá no banco, depositou a tua remessa para a associação, só que você não depositou na tua conta. Você foi e depositou direto na conta da associação. Então, o que você deveria fazer? Ir lá na conta fazer a transferência, né? Tipo um pagamento de remessa saindo do banco. Então, esse lançamento de transferência, a gente faz essa marcação. E aí o que ele está falando, quando tiver a transferência automática, o débito automático, isso já vai ser feito automaticamente, porque não vou precisar tirar um recibo aqui. O arquivo ele já sai do banco, né, para a gente importar pelo CMS, e ele já faz todo esse lançamento contábil. Hoje, que a gente precisa tirar esse recibo, eu tenho que marcar a opção para fazer esse lançamento. Se eu não marcar, ele não faz o lançamento. Então, só que aí o que acontece é o seguinte, aqui, nesse período aqui, ainda não fazia. Sim. Em janeiro não fazia. Então, isso aí começou da agora. Esse daqui funciona dessa maneira. Ele tem que vir o registro para cá para o caixa, porque é como se o sistema estivesse entendendo o seguinte, o dinheiro saiu do banco, né? É como se o sistema estivesse entendendo assim, o dinheiro saiu do banco, foi para a mão do tesoureiro,
tesoureiro trouxe o dinheiro aqui e aí você tirou um recibo. Então, aqui nós temos a entrada e a saída aqui, que foi passando para a associação. Aqui no caixa fixo, nós temos também as despesas. Então, todas as despesas da igreja, ela vai ser somada e vamos botar aqui. Vamos supor, esse 607,25 aqui, muitas das vezes pode ser que seja uma despesa, mas pode ser que sejam várias. Então, naquele momento ali que você fez o lançamento, essas despesas vão se tornar num valor agrupado ou numa despesa só, e vai vir para cá como saída. Por quê? Porque o sistema está entendendo também que as despesas que foram feitas, ou seja, os pagamentos que você fez comprando alguma coisa, saiu da tua mão. Não saiu ali do banco diretamente, saiu da tua mão. Mas aí você vai me perguntar, mas tem lá a movimentação que eu compro no débito, alguns aí já têm o cartão de débito, eu compro no débito. Então, como é que vai ser? Vai sair da mão sempre? Essa movimentação, na maioria das vezes, precisa ser feita a transferência entre contas. Tá? Na maioria das vezes, precisa ser feita a transferência de contas, porque é automático do sistema ele lançar uma despesa retirando do caixa fixo. Então, se esse 607 aqui, de repente, fosse uma despesa que você pagou no débito, então ele saiu do caixa fixo aqui, mas na verdade ele não saiu da tua mão, né? Ele saiu do banco, vamos botar assim. Aí você teria que fazer uma transferência, retirando do banco, devolvendo para cá, para o caixa fixo, para acertar aqui, e a saída ficar lá, na conta bancária, ali na conta corrente. Ok? Ô, Valtteri, vou deixar até você explicar essa parte aí, porque existe a opçãozinha de marcar lá de qual conta sai. Só que na maioria das vezes o pessoal não sabe, né, Valtteri? Por quê? Porque você tem que ir lá em cima e dar aquela clicadinha lá em cima, né? Tipo como se fosse marcar lá o parcelamento para poder você dizer em qual conta que vai sair, não é isso? Explica aí pro pessoal essa partezinha aí. Na hora de fazer o lançamento da despesa, normalmente a gente clica ali em pagamento sugerido e já grava. Quando você só clica no pagamento sugerido, ele considera que você está fazendo o pagamento pelo caixa fixo. Mas ali, em vez de você só gravar, você pode editar o pagamento e já informar que o pagamento foi feito pelo banco. Aí ele já vai dar a baixa pelo banco e não pelo caixa fixo. Aí não é necessário, nesse caso, fazer a transferência entre contas. Entendi, beleza, é isso aí. Então, já tem essa dicasinha aí. Quando você quiser fazer automaticamente um lançamento que sai do banco, já segue esses passos para poder você fazer o direcionamento e ele não sair do caixa fixo. Mas na maioria das vezes o pessoal clica já em pagamento sugerido e gravar. Tô certo, Valtteri? A maioria das vezes acontece isso, né? Porque não vai lá em cima para fazer essa marcação. Aqui no caixa fixo, vários pacotes também, e nós temos também aqui as saídas do rendimento. Por quê que tem uma saída de rendimento aqui e uma entrada? Porque, conforme o Renato falou, o rendimento é lançado um pacote de doação pelo Joelson. Então, conforme eu falei, todo pacote de doação vai diretamente para o caixa fixo, que é a sua mão. Ele entende o quê? O sistema entende que esse dinheiro do rendimento, ele foi uma doação de alguém. Não existe uma forma de se lançar rendimento. Se tivesse uma forma de lançar diferente, a rendimento é um outro formato. E vai direto para a conta corrente. Aí, ok. Mas não. Nós temos que dar entrada como se fosse doação. Então, o Joelson lança uma doação, o sistema entende que foi para onde? Para a tua mão. Então, caixa fixo. E depois, automaticamente, tem que fazer uma transferência, né? Tem que se fazer uma transferência entre contas para poder tirar do caixa fixo e jogar o rendimento lá para a conta da aplicação. Então, caixa fixo, eu acho que não tem mais nada diferente aqui, ó. Tem as doações, tem depósito, como eu falei, rendimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Estorno de documento de crédito. Está saindo do caixa fixo. Por quê? Documento de crédito é quando a igreja paga, né? Faz o pagamento da remessa.
Por algum motivo aqui, esse documento de crédito devia ter algum erro, alguma coisa assim, e precisou ser estornado. Então, foi feito o estorno, então ele volta para o caixa fixo. Por quê? Porque o sistema entende o seguinte: se a associação estornou um recibo que ela recebeu da igreja, se ela estornou porque ela está devolvendo o dinheiro para a igreja. Então, ela devolve para o caixa fixo, vai para a mão do tesoureiro, e provavelmente aqui vai ser tirado um outro recibo, corrigindo por algum motivo, valor, não sei o que aconteceu aqui, e aí ele vai sair de novo e vai ir para a associação. Ok, então vamos passar aqui agora para o... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que teve aqui diferente aqui. Isso aqui é a associação, já expliquei, pagamento de despesas, conta corrente real. Quando vocês compram alguma coisa, aqui pela associação, vamos botar aqui logo de cara, aqui, ó, letreiro Novo Tempo. Comprou um letreiro Novo Tempo, livro missionário, isso tudo é lançado lá na despesa via conta corrente real. Conta corrente real é o que a igreja deve, no caso a associação. O que a igreja deve à associação mensalmente? O que é normal a igreja dever? Primeiro de tudo, é remessa. Quando você fecha a sua remessa, automaticamente você gera uma pendência com a associação. Por quê? Porque você tem aquela parte que você tem que enviar. Então, o que eles jogam aqui? Eles jogam o sistema, ele vai jogar aqui, ó, o valor da remessa, o pacote 6 do 1. Se vocês observarem, desculpa, aqui está menor do que o valor lá que deu lá em cima. Se vocês olharem lá no caixa fixo, que eu falei que entra tudo de doações, aqui ele vai registrar apenas o que vem para a associação. Entendeu? Então, a diferença do que vem para a associação fica aqui. Então, ele já registra que a igreja tem uma coisinha para acertar aqui, ó. Todo pacote que fecha já gera um acerto que a igreja tem que fazer com a associação. Compra alguma coisa, gera aqui um acerto que tem que fazer com a associação. E aí, quando você vem cá e faz o pagamento, que é o documento de crédito, que é aquele 8.375 que a gente viu lá em cima, então você quita. Então, esse documento de crédito aqui está quitando a remessa, né, que foi os pacotes anteriores, e as despesas que provavelmente teve, incluindo o zelador, que teve naquele período também. Tá? Então, se você vê que o seu conta corrente real está com valor aqui, pendente, é porque tem alguma coisa que precisa ser acertada. Tá? Aqui vai ser o registro disso daí. Então, a conta corrente real, ele vai estar te dizendo da remessa, né? Vai estar te dizendo das despesas, e a intenção é que a gente mantenha esse conta corrente real sempre o quê? Zerado, eu não vou dizer que vai ficar. Por quê? Porque quando você está acertando a remessa, você já lançou até pacote do mês seguinte. Então, ele nunca vai ficar zerado. Só vai ficar zerado, ele só ficaria zerado se você acertasse ali o mês, né? Vamos supor, acertou a remessa e as despesas, e ficasse, sei lá, uns 3 semanas sem digitar nada, ou quase um mês sem digitar nada. Aí talvez ele zeraria aqui. Mas como isso não acontece, porque nós temos as semanas para digitar, ele sempre vai ter saldo. Mas o que nós temos que fazer é manter isso aqui exatamente o valor dos pacotes, como se fosse aqui, ó. Os pacotes da semana, com mais o zelador daquele mês, manter exatamente isso aqui, a pendência. Se você mantiver assim, é aquilo do mês que você vai acertar e pronto, não tem pendência para trás. Se tiver um valor maior, é porque alguma coisa acertar, algum depósito que de repente... Às vezes a gente fecha a remessa aqui e não consegue contato com o tesoureiro para saber, isso no caso daqueles que não é transferência. Não consegue contato para saber se depositou. Então você fecha a remessa aqui, faltando o acerto. Ele vai acontecer o quê? O valor de pagamento que aparece na guia de remessa vai lá em cima. Por quê? Porque o valor de pagamento é exatamente essa conta corrente real, né, que está te mostrando lá que você tem que acertar, que é as despesas mais a remessa. E se no mês anterior você não acertou, ele acumula também. Tá? Então, esse é o documento de crédito. Tá? Essa é a movimentação. E no final, você vai ver o saldo da igreja. O final de tudo é exatamente o saldo da igreja. É o que a igreja tem em caixa.
tá? Então, se você quiser saber quanto sua igreja tem, você vai no final do movimento financeiro e vai saber quanto que a igreja tem. Ok? Então, esse é o valor que, se você quiser tirar a prova real e conferir, será que está certo? Você vai tirar um relatório desse e tem lá, exemplo, 5 mil. Então, você vai ver que no banco tem 3, na tua mão teria que ter 2. No banco tem 4, na tua mão teria que ter 1. E esse na tua mão, ele vai estar contando o dinheiro, despesas que ainda vão ser lançadas e, de repente, um adiantamento que você fez lá no papel e ainda não lançou. Então, isso tudo somado vai ter que bater com o final desse relatório aqui. Renato, contigo. Bom, eu vou até compartilhar a tela aqui para mostrar. Acontece o seguinte, uma pergunta falando sobre o sistema, né, as melhorias que a gente poderia notar. Essa observação sobre despesa, para o sistema ficar um pouco melhor. Eu até coloquei no chat, né, que a gente já tem feito isso, essas observações, não só a gente, todos os outros campos. O IATEC hoje ele trabalha para poder melhorar cada dia mais o sistema. A gente tinha um problema sério aqui de contabilização, onde nós somos 3 analistas. Pra você ter ideia, a gente tinha que revezar o horário para poder conseguir contabilizar. E tinha um momento que o sistema travava e não conseguia. Então, solicitado, tal. E não era só a nossa sucessão, imagina todas as sucessões. Então, o IATEC tem trabalhado constantemente para poder atualizar o sistema. Se você for parar para ver o teu sistema, você vai ver lá que a versão que a gente está hoje é a versão 1.59.5. Talvez até sexta-feira isso aí já vai mudar. Por quê? Constantemente eles fazem essas atualizações. Para quê? Para melhorar o sistema. Só que a gente acaba pensando que o IATEC ele só trabalha com o ACMS, né? Mas não. Se a gente for ver aqui, ó, esse aqui é o site, né? O que é o IATEC? O IATEC é o Instituto Adventista de Tecnologia. É nosso. A gente não paga para nenhuma empresa fazer sistema para a gente. A própria igreja, ela tem uma equipe de desenvolvedores para poder fazer o sistema. Os sistemas, né? Não é só um, são vários. Então, a gente tem aqui um catálogo de sistemas para poder atender a igreja, em todos os níveis. Então, ó, a gente citar Administration System, ACS, o AFN, o APNS, a ANS, AFS, temos o APS, o ACI, o ADENS, o ACMS, né? Que tem a versão para secretaria e tesouraria, e o ABS. Então, são vários sistemas que eles têm que atender para poder melhorar cada dia. Então, hoje, nós somos privilegiados aí por ter um sistema que atende a gente bem, atende a gente bem. Melhorou? Melhorou muito, muita coisa mesmo. Quem lembra lá em 2014, quando a gente lançou o sistema de tesouraria, lembra a quantidade de dificuldade que a gente tinha. Até eles mesmos, o Thiago e o Quilônico, vieram aqui para passar para a gente os sistemas e tal. Eles pediam para a gente, ó, paciência, porque é um bebezinho que está nascendo e a gente vai ter que dar leitinho para ele com papinha, mingauzinho, ele vai acordar de madrugada, vai chorar, vai espernear, e a gente vai ter que... Não tem como gritar, não, tem que ter paciência. Hoje, a gente já tem um avanço gigantesco. A gente pode estar atrasado? Pode estar atrasado, mas eu duvido que alguma empresa aí tenha um sistema tão bom quanto a gente tem, sem ter que pagar desenvolvedor fora. Então, o IES geralmente faz as solicitações, as reuniões e tudo mais, e assim, tem sido atendido, né? Quando tem algum problema, a gente já faz contato com o suporte, ele já responde também. Então, melhorias virão, certo? Tinha uma outra pergunta aqui, IES. As igrejas que não têm conta aberta, deve ser feito algum lançamento manual após o depósito direto para a associação? Então, a igreja pegou, ela não tem conta, a igreja pegou e fez um depósito na conta da associação, na 17739. O que ela tem que fazer? Deixa eu acessar. Na verdade, quando você... Porque, pelo que eu entendi, é o seguinte, a igreja não tem conta e faz o depósito para a associação.
Isso. Teoricamente, o dinheiro está lá no caixa, conforme você falou, e aí você fez um depósito para associação, o que vai acontecer com um recibo que já entra, quando você tira um recibo aí, documento de crédito, ele já sai da onde? Do caixa fixo. Então, o dinheiro estava no caixa fixo, saiu do caixa fixo e foi para a associação. Então, teoricamente, não precisa fazer nada, porque não tem conta bancária. Então, parou por aí. Automaticamente, ao tirar o recibo, o documento de crédito já vai sair do caixa fixo. Essa movimentação só vai acontecer se tiver a conta bancária, né? Se tiver o dinheiro guardado lá na conta bancária. Porque a igreja já tem, teoricamente, o dinheiro fica tudo na mão, né? Fica na mão. Se ele tira o recibo, se ele tira o recibo é o quê? Ele pegou o dinheiro com a mão dele, né? Vamos usar assim, né? Veio aqui na associação e tirou o recibo, então ele entregou. Então, ele tirou da mão e trouxe para a associação. Então, independente que ele fez depósito ou não, ou tirou aqui no caixa, saiu da mão e veio para a associação. E quando ele faz esse depósito na associação, ele precisa identificar para a gente. Por quê? Só fazer o depósito na associação já não garante a entrada dela no movimento financeiro. Por quê? Você pode fazer o depósito na associação, ele pode ficar lá como não identificado. Ele pode ficar anos lá como não identificado. Então, você vai mandar mínimo, data e o valor. Mandou a data e o valor, a gente vai tirar o recibo. Quando tirar o recibo, no mesmo momento que eu clicar aqui no gravar, já vai aparecer no movimento financeiro lá o documento de crédito. Certo? Vai aparecer o documento de crédito dizendo que aquele dinheiro já não está mais na tua mão. Por exemplo, o Rodney perguntou ali, é errado fazer investimento fora do banco? Por exemplo, investir em outras moedas ou ações? Então, até as pessoas que conhecem bem sobre esse tipo de investimento, elas não investem todo o valor nesses fundos. Então, será que a igreja está pronta para sofrer, se expor dessa forma? Então, pensando nisso, a igreja ela recua e orienta a não fazer. Fazer o mais conservador possível, porque, querendo ou não é o meu dinheiro. É o dinheiro da congregação, da igreja. Então, quando é o meu dinheiro, aí fica mais fácil de gerenciar. Até em casa, né? Por exemplo, lá em casa, a gente tem a nossa finança compartilhada e eu não posso pegar o dinheiro da família e sair investindo de qualquer forma. Porque se eu faço um investimento mal, faço uma aplicação errada, quem vai sofrer? Toda a minha família. Então, com a igreja é o mesmo pensamento. A gente tem que ter cuidado com o tipo de investimento que vai fazer. Se ele não é conservador, eu posso trazer risco para a igreja. Né? Então, pensando nisso, a igreja pede para se dar um passo atrás, se resguardar e fazer aí o que a gente tem orientado. Ok. Realmente, essa questão de fazer investimento fora, realmente porque é investimento de risco, né? Investimento fora, no caso do banco, vai ser difícil você conseguir um investimento que seja de renda fixa e que seja risco baixo. Então, porque você tem que colocar ali na aplicação que é o melhor investimento de risco baixo. Se você vai investir em moedas ou ações, é o risco alto. É um retorno alto, mas é risco alto. Então, da mesma forma que você pode dobrar, você pode virar negativo em 100%. Então, a recomendação realmente é não mexer com isso daí. Então, vamos lá. Só relembrando aqui, o pessoal que não se inscreveu ainda no canal, é só clicar lá no inscrever-se, porque toda vez que a gente for fazer um vídeo novo, né, já vai aparecer lá para você, notificando. Tenta rever os vídeos anteriores, treinamento que a gente fez aqui em Itaboraí, o último treinamento do pessoal que veio. E eu acredito que essas informações são importantes para o nosso crescimento. Um abração, obrigado pela participação de todos. Vocês fiquem com Deus. Acho que a ferramenta é muito útil, é muito legal da gente usar essa ferramenta. Você assiste o treinamento em casa, não precisa você sair da tua casa para assistir. Um horário que todo mundo já está em casa, já chegou do serviço, já está ali tranquilo, já dá para entender. A gente tenta fazer um pouco mais rápido para também não ficar cansativo,
passou um pouquinho do horário aí, mas eu acho que foi justificado. Então, obrigado a todos. Então, vamos fechar aí o treinamento com a oração aí da Carol. Uma boa noite para todos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse treinamento e estejam atentos no WhatsApp para que nos próximos você esteja junto com a gente, tirando suas dúvidas, tá ok? Então, vamos fazer a oração. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigada porque o Senhor esteve conosco nesse treinamento e que o Senhor possa também estar com todos os tesoureiros e que o Senhor possa abençoá-los e trabalhar na sua obra e que com certeza apresse ainda mais a sua vinda. Que o Senhor possa estar com suas famílias e capacitando-os para trabalhar ainda mais nesse campo árduo que é a tesouraria. Muito obrigada por esse treinamento, que o Senhor possa estar conosco. Em nome de Jesus, amém.